Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues do canal Ana Rodrigues Astrologia. Se você não é inscrito no canal, aproveite aí para se inscrever. E se você já é inscrito, ativa aí o sininho das notificações para receber as postagens. Nós vamos conversar hoje sobre fases lunares e de uma maneira um pouquinho diferente. Eu até postei essa semana no Facebook, no Instagram, falando sobre esse vídeo que eu estava preparando. Diferente porque, gente, nós estamos acostumados a ver, ouvir informações sobre fases lunares com um enfoque mais eletivo. Então, a gente ouve dizer, né, que a fase 9 é uma fase muito boa para iniciar os projetos, que a crescente, a gente resolve as coisas e acrescenta, né, outras informações, é bom para fazer crescer as coisas, não é isso? Essa é uma abordagem bastante comum das fases lunares, mas a gente vai observar hoje essas fases lunares dentro da carta natal, que é um tema pouco explorado. Aliás, muitos sites, softwares nem dão essa informação, mas vocês vão perceber como ela é interessante para a gente compreender, moldar aqui a expressão da Lua, mesmo em um mesmo signo, por exemplo, mas ela vai modificando aqui de acordo com as fases lunares. Só que antes a gente precisa voltar lá na história para entender qual é o embasamento que tem por trás dessa ideia das fases lunares, né? Como elas podem acrescentar informações aqui para o nosso julgamento da carta, tá bom? Bom, a ideia, acho que básica, principal, é uma que vem dos conhecimentos de Aristóteles, ali do século IV a.C. Ele teve uma influência grande, né, dentro da astrologia. Os conhecimentos de Aristóteles, com essa base filosófica toda, dos estudos filosóficos, influenciaram bastante o que a gente tem também como base da astrologia. E é bem interessante, porque ele dizia que existiam dois mundos, um mundo celeste e um mundo terrestre, e que o elo entre os dois era exatamente a Lua. Então a Lua fazia a ponte que ligava o mundo divino ao mundo terreno. E exatamente, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu postei sobre o tarô, o primeiro que eu fiz, né, do tarô semanal, onde eu mostrei ali o tarô egípcio dividido em 3 faixas, né, o mundo espiritual, o mundo psíquico, que era o mental, emocional, e depois o mundo terreno. Então, aquela faixa do meio daquele arcano do tarô Kira é exatamente essa expressão lunar. Então, essa relação aqui desses dois mundos ligados pela Lua aparece lá no tarô também, bem interessante, tá? E desses conhecimentos vinha a teoria das esferas celestes. Então, toda a Terra e a constituição da atmosfera da Terra com os 4 elementos estariam contidas ali no que a gente chama de uma esfera sublunar. Então, era uma esfera dentro de outra esfera, de outra esfera, de outra esfera. Então, essa esfera sublunar continha os 4 elementos. E é a esfera que mais tem relação com os processos de mudança, porque os elementos vão se moldando, se misturando, se transformando um no outro. Mas depois da esfera sublunar, vem exatamente a esfera da Lua, que faz esse elo entre o sublunar e o mundo celeste. As esferas de Mercúrio, depois de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter e de Saturno, a esfera do primeiro motor ao movimento primário que ligava o dia e a noite, né? Uma expressão da formação do movimento diurno, e depois ainda a esfera que tinha as estrelas fixas, a esfera do firmamento, onde tinha a composição zodiacal também. Então, essas esferas, até chegar à esfera da Lua, eram conhecidas ali como o mundo celeste. E a esfera sublunar, o mundo terreno. Então, esse elo era feito pela esfera da Lua. Segundo Aristóteles também, quando o espírito descia para encarnar, ele ia passando por cada uma dessas esferas planetárias para poder encarnar no mundo terreno. Esses grupos de espíritos, quando chegavam ali na esfera lunar, eles se juntavam nos momentos de lunações. Os momentos de lunações são os momentos de lua nova e de lua cheia, para depois encarnar cada um no seu tempo específico. Então, esse passar aqui de cada alma, né, na verdade do espírito que ia se formando, né, formando a sua alma, transferindo ali em cada uma das esferas, a gente pode comparar exatamente com a posição planetária na carta natal. Então, por exemplo, quando o espírito desce ali para a esfera de Saturno, ele imprime ali aquelas características particulares de Saturno na carta dele, depois a de Júpiter, depois a de Marte, do Sol, de Vênus, de Mercúrio, da Lua,
e encarnava ali na Terra. E essa relação entre Terra, Lua e Sol, as fases lunares, esses momentos de fase nova e fase cheia, são muito fortes, e desde quando a gente estuda a astrofísica também, pela própria força das marés, né, da ideia da força das marés, que associa tanto a questão da força gravitacional como a relação de Sol, Lua e Terra, né, tem uma influência muito forte sobre as marés, sobre a agricultura, não é isso? Então, as fases lunares são formadas pelo jogo de luminosidade entre Lua e Sol, do nosso ponto de vista terrestre, ok? Como que a gente identifica qual é a fase lunar em que a gente nasceu? Visto que a grande maioria dos softwares nem dá essa informação. Os softwares clássicos sim, porque essa informação de fase lunar ela é utilizada na astrologia horária, ela é utilizada na eletiva, na natal também, porque esses momentos anteriores ao nascimento, ou da fase nova ou da fase cheia, que são chamados de lunação pré-natal, são muito importantes para determinar fatores como vitalidade, por exemplo, mas ainda mais sobre condições de mudança, de movimentos importantes de vida, né, da vida do nativo também. São pontos bastante sensíveis que inclusive a gente avalia nas técnicas preditivas também, ok? E esse é um lado bem legal da astrologia clássica, porque a gente vê aqui toda uma constituição mais espiritualista, comportamental, ligada a temas mais filosóficos e espiritualistas, que muitas pessoas acham que a astrologia clássica tradicional não tem, e é puramente por desconhecimento. Ela é totalmente espiritual. A astrologia clássica não está só voltada para as questões da vida material, para saber sobre riqueza e pobreza, sobre doença ou saúde. Ao contrário, a gente tem muitas informações para se trabalhar em torno de questões comportamentais ou até psicológicas. Só que ao invés da gente investigar o nativo, a gente está investigando a vida do nativo. O enfoque é sobre as condições da vida, né? A gente não está muito preocupado em trabalhar sobre a personalidade do nativo. Esta é uma das diferenças bastante marcantes aqui entre a astrologia clássica e a astrologia moderna. Como que a gente vai então identificar a fase lunar que você nasceu, por exemplo, se você não tivesse informação? Você vai pegar a posição do Sol no seu mapa e vai traçar uma linha ali de 180 graus. Se a Lua estiver no sentido do zodíaco, entre o Sol e até formar 90 graus, você nasceu numa fase nova. Se ela estiver depois desses 90 graus e até onde chegar esse ponto da linha que você traçou, você nasceu numa fase crescente. Mas se a Lua estiver depois dessa linha, seguindo em graus ali na direção do Sol, você nasceu na fase cheia. Então, até 90 graus, do ponto dessa linha até os 90 graus, você nasceu na fase cheia. E se a Lua estiver no mapa depois desse 90 graus, se aproximando do Sol, se ela estiver em graus do zodíaco anteriores ao Sol, ela está exatamente na fase minguante, ok? Cada uma das fases lunares é classificada de acordo com as mesmas fases do Sol. E quais são as fases do Sol, né? São as estações do ano, então as estações também têm a mesma característica para as fases lunares. Características de quê? De temperamento associadas às qualidades primitivas da natureza. Então elas vão de um extremo calor a uma extrema frieza, de uma extrema umidade a uma extrema secura. É o que forma exatamente os 4 elementos que estão ali na esfera sublunar. Lembra que a gente falou agora há pouco mesmo? Então, a fase nova tem uma característica de elemento ar. É uma característica de temperamento sanguíneo, porque ela tem calor e umidade. Ela é bem temperada, como a gente diz. A fase crescente, uma característica de elemento fogo, temperamento colérico, é formada das qualidades quente e seca. A fase cheia tem uma constituição mais relacionada ao elemento terra, que corresponde ao temperamento melancólico, né? Veicula o temperamento melancólico sobre as qualidades fria e seca. E a fase minguante, totalmente relacionada ao elemento água, veiculando o temperamento fleumático, frio e úmido. E como a gente aplica isso, então, depois? Pode fazer um estudo com mapas que tenham as mesmas posições lunares por signo.
e vai observando, então, em cada um desses mapas, qual é a fase lunar. E aí você vai observar que, de acordo com as qualidades primitivas, os elementos daquele signo e os elementos da fase, essa lua vai se expressando naquele nativo de uma maneira mais expansiva, menos expansiva, mais introspectiva, por exemplo, mais participativa, mais envolvente, mais permeável, mais direta. Vamos entender aqui com um exemplo. Uma lua em peixes, por exemplo, né? A lua já tem uma característica fleumática, totalmente elemento água, porque essas qualidades primitivas da natureza, elas são veiculadas pelos planetas, também dentro dos signos, das estações do Sol, das estações da Lua. Então, vocês percebam que essa constituição de temperamento, elemento, qualidades primitivas da natureza, elas estão totalmente ligadas à posição dos planetas, às condições ligadas à teoria das esferas, tá? Isso é bem importante. Quando a gente diz que um planeta é benéfico ou é maléfico, tem relação com essa posição dele dentro da esfera celeste. Se ele está mais perto do Sol ou muito distante do Sol, isso vai atribuir características de malefício. Não é porque os antigos só pensavam nas coisas materiais e a visão deles era sombria e só pensavam em coisas ruins ou boas, não é isso. É porque a astrologia tem um embasamento técnico. Então, essa base da teoria das esferas é que dá a noção para a gente compreender que a luminosidade do Sol, como principal doador de vitalidade luminar maior, determina se um planeta é muito quente, queima muito, como é o caso de Marte, que está ali bem pertinho do Sol, né, na posição das esferas, ou de Saturno, que está totalmente distante e não tem calor nenhum. Por isso que eles têm essa qualidade de maléfico. E Júpiter, que está entre os dois maléficos, porque depois de Marte vem Júpiter e depois de Júpiter vem Saturno. Júpiter já tem uma característica moderada, por isso que até o tema de justiça, de equilíbrio é associado a Júpiter, porque ele faz o intermédio entre os dois maléficos, não é isso? Vênus, que está perto do Sol, mas não tão perto. Você pode até pensar que, mas tudo isso é porque se acreditava no modelo geocêntrico e hoje a gente sabe que não é geocêntrico, é heliocêntrico. Pois então, se você não for praticar uma astrologia que seja geocêntrica, você vai ter que mudar totalmente as informações relativas a planetas, a signos, é outra coisa, é totalmente outra coisa, tá bom? Tudo que a gente tem como característica planetária, zodiacal, é com esse embasamento. Lua em peixes, funcionando em cada uma das estações lunares, das fases lunares. Lua é fleumática e peixes é fleumático. Lua em peixes, numa fase nova, que tem temperamento sanguíneo. Ganha um pouco de calor, só que acrescenta a umidade, porque o temperamento fleumático é formado de quais qualidades? Fria e úmida, não é isso? E o temperamento sanguíneo? De calor e umidade. Então ganha um pouco de calor, que dá uma expressão um pouquinho mais dinâmica, mas ganha muito de umidade, que aumenta a permeabilidade. Então uma lua em peixes na fase nova tem bastante participação no meio, ela é envolvente, é permeável ao meio e tem uma expressão um pouquinho mais dinâmica, que naturalmente uma lua em peixes é mais introspectiva e mais instável, mas ela, com esse calor, tira um pouquinho dessa instabilidade, né? Uma lua em peixes na fase crescente, que é quente e seca. Então, a lua em peixes é totalmente úmida e fria, ela vai ganhar calor e vai ganhar secura, e aqui a gente tem um pouco mais de uma expressão prática. Não é uma praticidade, uma velocidade como no elemento fogo, né? Porque a base aqui é fleumática. A expressão vai ficar menos instável, mas ela ainda tem um teor criativo e um pouco mais movimentado. Uma lua em peixes numa fase cheia, que é uma fase totalmente melancólica, fria e seca. Aumenta bastante a frieza natural do temperamento fleumático, que já é frio e úmido, mas ganha secura. Só que aí gera muita introspecção. Então facilita um pouquinho a observação, um pouco mais minuciosa, mas deixa a pessoa bem introspectiva. A gente poderia até dizer que seria uma pessoa tímida, bastante reservada. E uma lua em peixes numa fase cheia pode ter um pouco mais de inércia, um pouco mais de dificuldade para agir devido a essa questão da secura, né? A permeabilidade é uma característica natural da umidade, mas a secura vai tirar isso um pouquinho. Então a pessoa pode perder um pouco de capacidade de envolvimento, de ação propriamente, né? Uma lua em peixes na fase minguante, que também é fria e úmida, então aumenta tanto a frieza como a umidade.
e aqui gera muita instabilidade emocional. Então ela vai acentuar todas as características desta lua em peixes, né? Muito introspectiva, gera bastante criatividade também, porque é um terreno bastante fértil, né? Aqui tem uma característica muito forte de fertilidade, muito envolvimento com o meio também, mas é muita instabilidade. Pensando no elemento água, que é um elemento flutuante, né? Ela gera bastante instabilidade emocional, alguns altos e baixos emocionais. É claro que tudo depende da composição toda da carta, nada funciona sozinho na astrologia, né? Quando a gente faz a leitura da carta natal, não dá para observar só a posição da lua e as fases lunares. A gente tem que observar a posição de Mercúrio para entender como que é o jogo da mente, do nativo, pensando que o Mercúrio faz aquela expressão mais racional e a Lua mais a parte perceptiva do processo da mente. A gente vai observar também as qualidades de Marte para entender como que é a atitude propriamente, força física, capacidade de embate da pessoa, enfim. Vamos observar todos os planetas, todas as casas. Mas só pela posição da Lua você já consegue entender como que ela vai se moldando de acordo com as fases, mesmo com a Lua posicionada no mesmo signo, como a gente viu, ok? Bom, pessoal, então essa é uma informação a mais para vocês levarem aí para a leitura natal de vocês, ou mesmo para vocês fazerem pesquisa, para observar. Uma coisa interessante também que alguns astrólogos antigos colocavam é que se você nasceu, por exemplo, em uma fase nova, a todo mês, quando ocorre a fase nova, você pode ter uma influência mais marcante sobre essas condições lunares. Então, por exemplo, a fase nova que dá esse impulso do novo, que tem essa energia sanguínea, que é bem vívida, né? Pode ser momentos do mês, aí pode ser um momento do mês onde você sinta esse impulso de energia, né? E se você nasceu na fase crescente, pode se sentir mais motivado à realização das coisas, que tem uma característica mais seca, né? Então dá esse tom da motivação. Na fase cheia, um pouco mais da introspecção devido à qualidade fria e seca, mas observa mais, né? E na minguante um pouquinho mais de instabilidade. Mas isso é muito subjetivo e bastante vago, né? Porque a Lua no mapa, na sua carta natal, vai formar as relações dela com outros planetas, né? Nos aspectos. Tem muitas condições que a gente avalia anteriores a isso, tá bom? Então é uma informação a mais aí, espero que tenha sido útil, e se você gostou, curta o vídeo aí, compartilha com seus amigos também aí pra gente espalhar notícia nova sobre astrologia, tá bom? Eu tenho a ideia de trazer mais informações aqui sobre as questões lunares e falar um pouco sobre eclipses aí no próximo vídeo que vocês me pediram, né, pra explicar como que funciona, como que se trabalha com essa ideia dos eclipses, porque eu sempre falo, né, nos momentos de eclipse. Esse eclipse não é visto aqui no Brasil, então ele não tem influência e muda bastante a visão clássica para a visão moderna, ok? De como se trabalha com os eclipses. Mas eu deixo um abraço forte aí para todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais!